aí galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é um vídeo de tutorial. Passeando aí pelo YouTube esses dias, eu recebi a recomendação de um vídeo que me chamou muita atenção. Para quem me conhece, sabe que eu tenho tido um apreço muito grande pela linguagem Python e recentemente eu tenho procurado, estudar bastante a linguagem. E eu já cheguei a parar para futucar o framework de desenvolvimento de interface TK-Inter. Mas também existe o Kiwi e existe o Qt. Não cheguei a testar esses dois. Eu tenho dado prioridade para a área de aprendizado de máquina, a parte de data science. E aí eu topei com um vídeo que eu achei muito bacana, que ele ensinava a interfacear o framework Electron. Para quem não conhece, o Electron é um framework JavaScript, na verdade web, né? Ele cria web apps para multiplataforma. Então você cria uma aplicação desktop utilizando HTML, JavaScript, CSS. E o diferencial do uso desse framework é que ele é híbrido. Ou seja, o seu programa ele vai rodar tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no macOS. Então é um framework que tem estado bastante em alta nessa área de desenvolvimento de aplicativos para computador, né, aplicativos desktop. E o que me chamou a atenção foi justamente a possibilidade de usar o Electron para fazer uma interface gráfica e usar essa interface com as nossas aplicações em Python. Como o vídeo está em inglês, então vou trazer para vocês o tutorial em português. Espero que gostem. E aí, qual estrutura de programa a gente vai utilizar? No caso, a gente tem o corpo da nossa aplicação como um todo, né? E junto a ela, nós vamos ter arquivos que vão ser responsáveis pela geração das telas, da parte visual. Nós vamos ter a mecânica e nós vamos ter os links. As telas vão ficar por conta do HTML, que pode utilizar JavaScript e CSS. A mecânica vai ficar por conta do Python, que são os arquivos, os scripts que nós vamos escrever. E os links vão ser em formato JavaScript. O que são esses links? São justamente os arquivos que vão fazer essa integração com os arquivos .py e a parte visual do HTML. E o que a gente precisa para fazer esse conjunto funcionar? A gente tem que ter o Node.js, o Python e o Electron. Então vamos lá, galera. Como a gente viu anteriormente, nós precisamos de 3 elementos no nosso sistema para poder dar início ao nosso projeto. A gente precisa do Python, que vocês podem baixar no site python.org. Geralmente, Linux e Mac, se não me falha a memória, eles já vêm com Python pré-instalado. Python 3, tá, gente? Eu vou usar o Python 3. Para vocês saberem se tem ou não, é só vocês irem no prompt de comando, quem usa o Windows, ou no terminal, quem usa Linux e Mac, e digitar Python --version. Usuários de Windows, o Python não vem pré-instalado no Windows, então vocês precisam instalar baixando aqui o instalador no python.org. Então é só vir aqui em Downloads. Eu recomendo vocês não pegarem daqui direto. Por quê? Porque esse instalador aqui ele é de 32 bits e o meu sistema ele é 64. Se for o caso de vocês também, ser um sistema Windows 64 bits, venham aqui no Windows e procurem a versão mais recente, que no momento é a 3.7.2,
e baixem esse pacote aqui, ó, instalador executável x86 x64. Na hora da instalação, logo na primeira janela, na partezinha inferior do instalador vai aparecer a opção de adicionar o Python no path. Marquem isso, é muito importante que vocês marquem isso. Deixa eu ver se eu... Não, 371 também tem. Deixa eu ver se 368 aqui. É porque é só... Como eu já tenho o Python instalado, se eu executar de novo o mesmo instalador, ele vai dizer que já tem e não vai mostrar o que eu quero. Por isso que eu estou baixando aqui um aleatório. Aqui, ó. Adicionar Python 3.7, para vocês vai ser o 3.7, porque vocês vão estar baixando o 3.7 ao path. Então vocês cliquem aqui e aí vocês podem clicar depois em Install Now. E aí a instalação ela é bem direta, é só dar Next, Next, Next e pronto. Aí para testar se tudo foi instalado corretamente, é só vocês irem lá no prompt de comando e digitar Python version. Se aparecer assim, 3.7.2 ou 3. A versão que vocês instalaram, então significa que ele está instalado corretamente. A gente também vai precisar do Node.js, que é o mesmo esquema. É só baixar. O Node.js, eu creio que ele não vem pré-instalado em nenhum sistema operacional. Então é só vir aqui no site nodejs.org e fazer o download da última versão estável. Eu, pelo menos, gosto da última versão estável para evitar o risco de bugs. E aí, por fim, a gente vai lá no site do Electron. Aqui vocês vão encontrar todas as informações que vocês vão precisar para utilizar a plataforma. A documentação ela é bem feita, tem guias, tem referências. É só vocês pararem para dar uma olhada, quem quiser se aprofundar, claro. Como eu não estou habituado a usar esse framework, na verdade eu estou reproduzindo para vocês um exemplo que eu vi em um vídeo, que também eu só achei esse vídeo e estava em inglês. Então, como eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com a questão do idioma, isso me motivou a fazer esse vídeo. Eu vou reproduzir um exemplo que eu vi, ok? Eu não estou habituado a programar no Electron. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui embaixo e a gente vai carregar o Quick Start. Então, o que a gente faz? A gente dá um git clone nesse link aqui. Só a gente vir aqui no cmd, colar esse endereço. Na verdade, primeiro é bom a gente ir para a pasta que a gente quer. Eu vou criar no desktop mesmo uma pasta vídeo YouTube. E vou fazer um clone aqui dentro. Se vocês não tiverem o Git instalado, não tem problema. É só vocês pegarem essa parte aqui do link, copiar e abrir no navegador. Depois é só vocês virem aqui no clone ou download, baixar o zip, e escolher onde vocês querem baixar. No caso eu coloquei mesmo na própria na pasta que eu vou trabalhar, salvar. E aí, tem outro CMD aberto aqui. E aí é só a gente vir aqui na área de trabalho, na pasta que a gente está trabalhando. Está aqui o nosso zip, é só dar um extrair aqui. E aí ele vai trazer para a gente exatamente essa pasta aqui, Electron Quick Start. Eu vou só renomear aqui, chamar ela de projeto Python Electron. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, só para não embolar as nomenclaturas. E vou abrir aqui com o meu code. Vocês podem usar o editor que vocês quiserem, tá? Eu tenho utilizado muito o Visual Studio Code.
Estou gostando muito dele. Então vamos dar uma olhada na estrutura do nosso projeto. A gente tem aqui o index.html. Ele vai ser a tela principal que vai ser carregada na hora que a gente executar o nosso código. Na hora que a gente, entre aspas, compilar o programa para fazer os nossos testes. A gente tem também o main.js, que é o arquivo que vai estabelecer algumas configurações da nossa interface. Então aqui ele tem a função, na hora de criar a janela, ele vai executar esses comandos. Isso aqui estabelece qual é o arquivo que ele vai chamar na hora que o programa for executado. Na hora que ele for executado, ele vai abrir a primeira tela. Que tela é essa? Index.html. Aqui a gente não vai mexer muito agora não. A gente tem o package.json, que é um arquivo que contém alguns detalhes sobre o nosso programa. E o render.js, que ele fala que é necessário na hora que o index.html for carregado, mas ele está vazio. Como que a gente faz para rodar o nosso projeto? Aí é que tá. Antes disso, a gente precisa fazer pelo menos uma vez isso aqui. Ó. Na verdade, a gente não terminou. Comecei a falar sobre a estrutura, mas a gente não terminou. A gente vai navegar para a pasta do nosso projeto. Na verdade, a gente pode fazer direto pelo cmd, cd projeto Python Electron, e rodar esse comando aqui. Ou, se vocês já abriram o projeto lá no Visual Studio Code, a gente pode abrir um terminal novo. Só que o Visual Studio tem estado com um bug que às vezes aparece aqui em branco, só dá um CLS que ele... E colar o nosso comando. O que esse comando vai fazer? O npm install ele vai instalar todas as dependências que o nosso projeto precisa para funcionar, incluindo o Electron, que a princípio não está instalado na máquina, no projeto. Esses dois e-comerciais aqui, eles representam um AND, o operador lógico e o npm start é o comando que vai carregar o projeto e vai executar. No caso aqui, a gente está dizendo, instale as dependências e depois que você terminar esse E aqui, inicie o projeto. Então é só dar um Enter, aguardar um instantinho, aí ele vai começar a fazer o download de tudo que é necessário para o projeto rodar, e quando ele terminar ele vai abrir essa janelinha. Isso aqui já é, a princípio, o nosso programa. Certo? Se a gente comparar aqui com o index.html, a gente tem aqui, ó, Hello World no title. A gente tem aqui no corpo o Hello World, que é esse cara aqui. Nós temos o texto abaixo dele, aqui, ó, We are using Node.js, tal. Beleza, bonitinho. Agora é só a gente começar a trabalhar no nosso projeto. Então a gente vai alterar aqui o index.html para fazer com que a nossa tela inicial ela pareça de acordo com aquilo que a gente quiser. Lá no slidezinho que eu mostrei do esqueminha, que eu falei com vocês, a gente vai ter o nosso projeto, o Electron, o corpo. Junto a ele a gente vai ter as telas, que eu vou colocar numa pasta chamada Views. Mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá bom, gente? A gente vai ter a nossa engine. Opa, na verdade eu criei um arquivo. Eu preciso criar uma pasta, perdão. Engine. Que é onde vai estar os nossos arquivos .py. E a gente precisa também dos linkers, que é onde vão estar os nossos arquivos JavaScript, que vão fazer
a interface, né, digamos assim, entre a aplicação e o código Python. Além disso, a gente pode, quem quiser deixar as coisas mais bonitinhas e tal, a gente pode criar aqui uma pasta images para a gente colocar as imagens que a gente quiser colocar na nossa aplicação, né? E aí, quem quiser se aprofundar, trabalhar com CSS, é tudo normal, é como se fosse uma aplicação web mesmo, com o front-end e back-end, sendo que o back-end seria a nossa aplicação em Python. Para adiantar um pouco o nosso processo, eu vou substituir alguns arquivos aqui, tá? Porque senão a gente vai gastar muito tempo fazendo algo que não é o foco do vídeo. Então, espera aí só um instantinho. Substituir o arquivo no destino. Pronto. Então, eu, de certa forma, já populei aqui meu projeto. Então, a gente já tem as nossas views. No caso, deixa eu rodar para vocês verem como que... Start. Como que está estruturado aqui. Eu vou utilizar nesse exemplo 3 programinhas, 3 arquivos, né? Um que vai mostrar o clima de uma região que o usuário vai especificar. Esse aqui ele vai retornar a soma dos n primeiros termos da sequência de Fibonacci, e esse aqui vai retornar o IMC de uma pessoa com base no peso e na altura dela. Tudo isso aqui está descrito nesse arquivo index.html. Certo? Então a gente tem já aqui, por exemplo, essa div que está com a parte do clima. Então aqui a gente está carregando a imagem do clima, aqui bonitinho, essa nuvenzinha com a lua e o vento. A gente tem o botão, esse botão clima, ele está aqui. Quando a gente clicar, ele vai chamar a view clima.html, que está dentro da pasta views, e a mesma ideia para os outros botões. Esse Powered by Python, esse cara aqui, a gente poderia mudar aqui, por exemplo, ferramentas de exemplo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um reload aqui. Pronto, ferramentas de exemplo. Então, HTML normal. Clicando aqui no clima, ele vai para a janela do clima. Eu coloquei aqui um botão de voltar. Esse aqui é o clima.html. Então a gente tem aqui nosso container bonitinho, tal. Powered by Python. Beleza. Clicando aqui no voltar, ele vai voltar para a tela inicial. Está aqui o botão voltar. Ó. Botão voltar, linkado para o index.html. Então aqui no engine nós vamos ter os nossos arquivos .py, por exemplo, do clima está aqui. Eu já deixei ele todo preparadinho, já para a gente economizar tempo. No caso desse camarada aqui, a gente precisa importar uma biblioteca chamada requests. Então, se vocês quiserem reproduzir esse código, é só fazer um pip install requests. Ver se ele vai executar sem erro. Ele deu até um erro aqui, porque esse cara aqui depende de outra coisa. A gente vai vendo. Então esse é o clima.py, esse é o IMC e esse é o soma Fibonacci. Tudo isso eu vou colocar no GitHub, tá, gente? Eu vou deixar o link na descrição.
E aqui nós vamos ter os nossos linkers. O clima, eu estou gerando uma função chamada getClima. Essa função ela vai ser chamada no HTML. E aí, quando ela for chamada, tudo isso aqui vai ser executado. Aí tem mais um detalhe. A chave dessa integração é esse pacote chamado Python Shell. Esse pacote ele não vem pré-instalado. Então a gente precisa fazer o que? npm install Python Shell. Aí ele vai baixar o arquivo, né, o pacote, vai incluir no nosso modelo, nos módulos, na verdade, aqui do Node. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, pronto, Python Shell. Então agora sim ele está pronto para ser carregado. Então aqui a gente vai fazer uma instância desse Python Shell e vai passar para ele o nosso arquivo.py. Onde que esse arquivo está localizado? Isso vem especificado aqui nas opções que a gente declara aqui em cima. Script Path Engine. No caso, ele volta uma pasta, porque a gente está aqui dentro de linkers. Então, esse ponto ele vai voltar uma pasta e vai entrar na pasta Engine. Esse cara aqui eu vou remover porque eu estava fazendo alguns testes com o ambiente virtual, então a gente não vai utilizar. Vou fazer a mesma coisa nos outros. Ah não, os outros eu não coloquei, eu só testei nele, né? Isso, pronto. Então aqui, gente, é basicamente JavaScript puro, não tem muito segredo para quem já conhece um pouquinho, pelo menos, da linguagem. E aqui agora o que a gente precisa fazer? Por exemplo, aqui no clima, eu preciso importar esse script source. No caso, eu preciso voltar uma pasta novamente. Vou vir aqui na pasta linkers e vou importar o clima.js. Quando eu clicar no botão buscar, o que eu quero fazer? Eu quero chamar uma função. Qual é o nome da função? getClima. Então a gente vem aqui, onClick, getClima. Como que ele vai saber que essa função existe? Por causa do link que a gente fez aqui em cima no arquivo script que a gente importou. Agora eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Fibonacci.html. Eu vou importar aqui script. Abrir aqui para ver o nome. SomaFib.py. Então eu vou passar aqui src igual ponto para eu voltar engine SomaFib.py. Qual função eu vou chamar? Ah, tem que fechar aqui, perdão. Que função que eu vou chamar quando eu clicar no botão? A gente olha aqui no soma.py, somafib.py. É a função fib. Calma aí. Deixa eu... somafib.py. Como é que eu dei uma bugadinha aqui, gente? Só um segundo. Na verdade, eu abri até o arquivo errado. Views, Fibonacci.
Oxi, oxi. Tô olhando até o projeto errado. Desculpem aí pela confusão. Get soma. É, tá certo. Eu que estou olhando no lugar errado, gente. Foi mal. Aqui, ó, Fibonacci. A gente vai chamar a função getSoma. Então aqui em Fibonacci, depois de ter importado o SomaFib.js, Fibonacci.js. Confusão. Não é em engine. É em linkers. Mesma coisa aqui no clima. Não, no clima eu fiz certo. Aqui que eu fiz errado. Fibonacci.js, a gente vai chamar a função getSoma. E agora o mesmo esquema aqui no imc.html. A gente vai importar mais um script. A gente vai voltar uma pasta linkers imc.js. A gente vem aqui no imc.js, qual é o nome da função? getPesoAltura. Então aqui, ó, onClick, a gente vai chamar getPesoAltura. Certo? Deixa eu confirmar aqui nos outros. getSoma, getClima, getPesoAltura. E eu, mais uma vez, esqueci de fechar aqui a tag. Vamos testar. npm. Está mostrando aqui. npm start. Clima. Deixa eu botar aqui, sei lá, Salvador. Ó, temperatura em Salvador 27 graus, com a mínima 27, máxima 27. Às vezes aparece assim, mas isso não é bug do código, isso é bug da API que eu estou utilizando para fazer a busca dessas informações de clima. Ó, 30 graus com mínima de 28, máxima de 33. Beleza. Fibonacci. Sei lá, quantos termos eu desejo somar? Vou pegar os 17 primeiros termos. A soma dos primeiros 17 números de Fibonacci é 4.180. Vou pegar aqui 83. Esse número grandão aqui que eu não vou nem parar para ler. E aí, por exemplo, o IMC. Deixa eu colocar aqui meu peso. Eu tenho 115 quilos e tenho 1,89 m de altura. Seu IMC vale 32,19 e sua classificação é obesidade grau 1. Ih, gente, eu sou obeso. Certo, gente? Então é isso. É assim que a gente faz essa integração do Python com o Electron, né? É assim que a gente usa o Electron para criar interfaces para rodar os nossos códigos Python. Qualquer dúvida, deixem aí na descrição. Na descrição não, perdão, nos comentários. Quaisquer dúvidas, deixem aí nos comentários. Só um último detalhe. Aqui nos arquivos.py, ele está dando esse erro quando a gente abre. É porque ele está reclamando disso aqui. Ó. Isso está relacionado à codificação do arquivo. Por alguma razão, o UTF-8, que eu ainda não descobri também o porquê, ele não está mostrando os acentos corretamente. Na hora que a gente abre, deixa eu tirar desse aqui, por exemplo, o IMC, né? Tem acento ali? Tem. Se eu tirar esse aqui e executar de novo,
Reparem que aqui no IMC ele vai botar um caractere estranho, como se ele não tivesse reconhecido, ó, o C cedilha, o A com tio, o E com acento. Eu já fiz alguns testes e o problema não é no JavaScript, não é no HTML, é no ponto .py. Então, deixa eu dar um reload aqui. Nem sei se ele vai 115, 89, calcular. Ó. É só colocar essa codificação aqui, ISO-8891-8859-1 ou latim-1, que ele mostra corretamente. Mas em contrapartida ele dá essa reclamação aqui. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado aí vocês que querem passear por esse mundo, né, de interfaces, você que quer uma alternativa para o uso do TK-Inter ou do PyQt ou até mesmo do Kiwi. Tá aí, mais uma opção para a gente poder trabalhar. Obrigado aí por terem ficado até o final. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like. Até a próxima. Um grande abraço aí, tchau, tchau.